Olá, tudo bem? Vamos voltar hoje à nossa sequência dos pontos, né? Nós temos que ver então a figura da pluralidade de partes no processo, e essa pluralidade pode acontecer, né, dependendo cada situação, cada direito material que envolva, às vezes uma ou mais pessoas. Então se formarão aí relações com pessoas, seja no polo ativo, seja no polo passivo, seja nos dois polos, ou ainda mesmo, que entraremos também ainda hoje, na questão relativa à intervenção de terceiros, que também podem fazer parte na relação processual, né? Não apenas as partes, né, podem produzir essa forma plurima, né, plural de pessoas, mas também o que diz respeito à função de intervenção de terceiros no processo. E aí, na sequência de hoje, então, nós vamos ver todos estes chamados institutos. Primeiramente, o litisconsórcio, que na verdade caracteriza-se pela formação plural de partes, né? Seja autora ou seja ré, ou seja de ambos os polos, como eu já disse há pouco, numa formação, portanto, que a própria palavra já nos diz, e para que vocês decorem, litis, lite, consórcio, associação, né? Então, são várias pessoas associadas a uma lite, seja então atacando, ou seja se defendendo, ou seja então nos dois flancos do processo. E claro, aqui cabe ao juiz também conduzir e aplicar as regras processuais relativas ao litisconsórcio. Isso vai ter reflexo também na sentença, isso vai ter reflexo também na prova, vai ter reflexo no recurso, vai ter reflexo nas petições, tanto inicial como contestação. Então vocês vão ver que existirá aqui uma formulação muito grande de elementos que vão se somar a esta aplicação da figura litisconsorcial no processo civil brasileiro. Então, por uma concepção mais franca, mais, vamos dizer assim, objetiva, o Eupídio Donizete, e aqui está no nosso slide, apontando como um conceito essa pluralidade de partes na instauração da lide, quer dizer, então a mesma sorte de todos que integrem ambos os polos da lide. Tecnicamente, o nome de litisconsórcio, quando duas ou mais pessoas litigam no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, segundo o artigo 113, que vamos tratar dele logo. Então vamos ver a hipótese, portanto, de cúmulo subjetivo de partes no processo. Então vejam, cúmulo subjetivo de partes no processo, uma função que autoriza, então, como eu digo ali na última frase do slide, polos plúrimos na mesma relação processual, visando, obviamente, e aqui de novo a economia processual, quer dizer, um princípio que estabelece que não se precisaria de cada um interessado ter o seu processo, mas eles podem se agrupar, se reunir, a exemplo de vários elementos que a sociedade nos informa, como um condomínio, como associados, enfim, pessoas aí que tenham interesse na mesma questão de direito material. O Ovídio, no curso de processo civil, o Ovídio nos fala, o Ovídio Araújo Batista da Silva nos fala, introduzindo este conceito de litisconsórcio, me permito que eu faça por vocês uma observação, dizer o seguinte, que quando examinamos o conceito de parte, vimos que o elemento que o define é serem partes na relação processual, as pessoas que pedem e as pessoas contra quem esses pedidos são feitos. As que formulam pedidos dizem-se autores e réus as pessoas contra as quais tais pedidos são dirigidos. A relação processual, diz o Ovídio, há de constituir-se de no mínimo 3 pessoas, autor que formula o pedido, o réu contra o qual o pedido se dirige e o juiz a quem o pedido foi feito. Essa bilateralidade que polariza os sujeitos da lide, colocando o autor e réu em posições contrapostas, não quer significar, porém, que cada um desses polos da relação processual deva ser ocupado sempre por uma só pessoa. Seguidamente, diz ele, ocorre que numa dessas posições da relação, em vez de apenas uma pessoa, encontram-se 2 ou várias, todas elas assumindo idêntica função processual, irmanadas por um mesmo interesse, seja porque todos estejam a formular o mesmo pedido,
ou pedidos semelhantes. Vejam, então não há uma identidade objetiva dos pedidos, mas podem ser pedidos semelhantes contra o mesmo réu, ou seja, porque em vez de uma só, várias pessoas se encontram na posição de réus. E ainda, diz ele, pode suceder que num determinado processo a pluralidade de autores corresponda também a uma pluralidade de réus. Aí vamos ter então a forma mista, né, no litisconsórcio, formando-se então uma terceira espécie da relação plural que, não obstante, ainda pode conservar aquela bipolaridade originária a ligar autores e réus numa perspectiva linear, onde os pedidos, embora formulados por vários autores, mantenham uma única direção, convergindo para o mesmo ponto. Pode igualmente acontecer que uma determinada demanda seja formulada inicialmente apenas por uma pessoa a demandar contra outra e no momento sucessivo no desenvolvimento do processo, outras pessoas venham a ingressar nele, como acontece na hipótese de vir a falecer o primitivo autor ou o réu originário e serem eles substituídos por seus herdeiros. Então vejam, não se perde aqui a característica de parte, eles continuam sendo partes. Né? O autor, embora vários autores, e réu, o polo passivo, embora vários réus. Não há uma identidade terceira aqui, na medida em que, se eu faleço, os meus filhos me sucedem num processo onde eu busco uma indenização, por exemplo, direitos disponíveis ou patrimoniais. Então, a minha sucessão aberta, os meus filhos tomam lugar, né, o meu lugar no processo. E vamos ter aqui, evidentemente, um aumento do polo autor em substituição ao falecido, agora as pessoas chamadas filhos que irão substituir nesse processo. Né? A essa reunião, ainda continuando com o Ovídio, de duas ou mais pessoas assumindo simultaneamente a posição de autor ou de réu, dá-se o nome de litisconsórcio, fenômeno bastante comum na prática forense e se indica como sendo um processo com pluralidade de partes, pode ter origem em feições variadas. Certas relações jurídicas, por sua própria estrutura interna, são formadas por várias pessoas, o que torna ilegítima a constituição da relação processual com a participação apenas de uma ou algumas delas, permanecendo as demais fora do processo. Imagine-se, um exemplo que ele traz, uma ação de divisão pela qual um ou alguns dos condôminos em imóvel indiviso pretendem partilhá-lo. Vários irmãos, por exemplo, dentro de uma mesma área deixada pelo falecido pai. A área ainda não está dividida, então eles estão morando em condomínio, esses irmãos, e pretendem partilhar esse condomínio, né? Localizando então os seus quinhões, as suas partes e pondo termo ao condomínio. Então aí fica desmembrada a área e estaria terminado o condomínio, estaria extinto o condomínio. Se os comunheiros forem vários, certamente todos vão ser chamados ao processo sob pena de tornar-se impossível a localização de um quinhão qualquer, sem que todos os condôminos participem da relação processual. Veja, então aqui nós temos uma formação litisconsorcial chamada necessária, ela é obrigatória, todos devem participar, até porque se sentença houver a respeito disso, a sentença não terá validade nenhuma por ter sido preterido, esquecido um dos irmãos nesta divisão, né? Irá necessariamente, então, interferir com o direito dos demais que, sobre o quinhão assim formado, perderiam uma porção da antiga propriedade que antes da divisão se entendia sobre o todo, né? Então era assim estendida. E, naturalmente, tal resultado não poderia ser alcançado senão trazendo-se para o processo todos aqueles que haveriam de ser atingidos pela sentença. Então, é mais ou menos esta primeira linha que se pode dar a vocês em relação ao Instituto do Litisconsórcio, com esta abalizada informação do Ovídio, né, na sua forma peculiar de redigir, mas que nos deixa bem clara a sua posição, enquanto a nossa explanação aqui toma esse lugar agora com vocês, já de um outro avanço. Vamos ver então as formas como o litisconsórcio vai se classificar. Aqui nós temos então a classificação quanto à posição das partes, primeira classificação, a grande classificação, que vai ser então o litisconsórcio chamado ativo quando vários autores, passivo quando vários réus, porque estão tomando lugar no polo passivo da relação, ou então misto, quanto a pluralidade for de autores e réus, quer dizer, ao mesmo tempo. Agora sim entramos num ponto de maior complexidade sobre o litisconsórcio. Nós vamos ter que ver então
A outra forma de classificação, não apenas pessoal, como vimos há pouco, mas agora quanto à sua obrigatoriedade. Significa, então, o litisconsórcio é obrigatório ou o litisconsórcio será chamado facultativo. Tá? Quando nós tivermos um litisconsórcio facultativo, na verdade já se está dizendo, há uma faculdade das partes, há um interesse da parte facultativamente participar do próprio vínculo processual. Ele não tem a obrigação de ser chamado, ele entra na faculdade que lhe é dada para fazer então uma presença dentro do processo, né? O necessário, que é o mais complexo, esse sim nos traz, por isso que eu deixei em segundo lugar, o necessário ou obrigatório, existe aqui uma imposição ou legal ou uma imposição contratual. Da própria natureza jurídica da relação, nós temos então lá de direito material, nós temos que trazer para o processo obrigatoriamente essas pessoas. Então, por disposição legal, por exemplo, nós temos a ação de uso capião. A ação da uso capião estabelece uma fórmula em que eu, com direito à minha área, que já estou lá há 20 anos, por exemplo, eu devo chamar ao processo, fazendo um litisconsórcio chamado aqui passivo, portanto, fazer com que as pessoas que sejam vizinhas, lindeiras à área que eu estou fazendo a ação, pretendendo aquela área, esses vizinhos todos deverão fazer parte obrigatoriamente do processo. E entrarão, quer dizer, embora uma figura híbrida criada, mas eles entrarão como réus do processo. Vão ser citados na medida da necessidade do juiz comprovar se realmente eu estive naquela área, se os vizinhos atestam que realmente aquela posse foi mansa e pacífica, que não houve nenhuma invasão da minha parte. Enfim, vai tomar, junto aos confrontantes, ele vai tomar esta postura, né, investigativa até. Na verdade, eles não são réus, não é contra eles o processo, eles apenas aparecem nesta construção como réus, mas eles, na verdade, são mais informadores do juiz, né, vão ser elementos informativos para a prova de que realmente houve ou não, né, o direito a usucapiar aquela área, então, objeto da ação. Então, aqui nós temos o litisconsórcio necessário. A ação contra condôminos, a mesma coisa, vimos agora a exposição do Ovídio, né? A ação de condôminos, uma área ainda não dividida, essa área é indivisa e necessita de uma citação obrigatória de todos os condôminos, né? Nessa ação. Pode-se falar de um prédio também, de apartamentos, enfim, a mesma coisa. Se é contra o prédio, ação, os condôminos todos serão chamados, se ainda não são representados pelo síndico através de um estatuto ou de um regimento interno, a chamada convenção de condomínio, né, com o seu regimento interno, fazendo então a indicação de que um síndico representaria todos, mas se não houver isso, todos os condôminos deverão ser chamados ao processo. Tá? Comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, né, entre os litisconsórcios. Evidente, tem que existir um liame, esta comunhão de interesses, né, de direitos e de obrigações entre todos. Né, não pode ser um que não tenha nada a ver com o processo, se é terceiro e terceiro será, não será litisconsorte. Quando entre as causas houver conexão, lembrem da conexidade lá, da competência. O que é a conexão? A mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Nós vamos ter aqui pelo objeto ou pela causa de pedir. O objeto seria o pedido, né? E a causa de pedir. Então nós temos a conexidade necessária, as ações aqui se reúnem, né? Então imaginem aí, nós temos uma ação do autor A, uma ação contra o autor B, ambos, A e B, entrando contra um réu R, o mesmo réu. Então é claro que aqui, pela conexidade, as ações se fundem e aí cria-se um litisconsórcio ativo entre o A e o B contra aquele réu R. Né? Então, a mesma ideia da conexidade fazendo então com que se dilate, se aumente o polo ativo nesse exemplo. Pode-se aumentar o polo passivo também. Ou quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato de direito. Então, aqui fica um leque aberto nesta afinidade de questões por ponto comum de fato de direito. Por exemplo, afinidade numa ação que tenha por objeto o ambiente, né, o meio ambiente,
Com isso, nós temos ali um ponto em comum, há uma afinidade, várias pessoas podem se reunir para defender aquela área contra uma determinada fábrica que faça ou esteja fazendo já, praticando poluição naquela região. Então, as pessoas têm ali um ponto em comum, né? Que vai ser, então, este ponto, o elo de afinidade entre elas nessa ação. Tá? Quanto ao momento da formação, nós vamos ter que o litisconsórcio ele pode ser inicial ou pode ser incidental. Quando há início, quer dizer, quando já na petição inicial, o nosso autor já apresenta a formulação dele e mais outras pessoas contra aquele réu. Ou o autor, ele sozinho, já pode formular pedidos contra vários réus. Então, de qualquer maneira, o litisconsórcio já sai na sua formação, lá na petição inicial, é apresentada esta informação, né, na criação litisconsorcial. Então, várias pessoas envolvidas em acidente de veículo em conjunto ingressam com ação de reparação de danos contra o ofensor. Então, aqui o litisconsórcio ativo já desde o início, as pessoas se reúnem, contratam muitas vezes um único advogado com esse objetivo. Nós temos ainda o tipo de litisconsórcio incidental, quer dizer, no curso da ação, como é o exemplo da conexão que eu dei há pouco, né? No curso da ação, o litisconsórcio se forma, né? Então é uma formação ulterior, né? E ocorre quando o litisconsórcio não é indicado na inicial e pode se formar das seguintes maneiras. Em razão da intervenção de terceiro, como ocorre no chamamento do processo e na denunciação da lide, vamos ver isso logo logo. Pela sucessão processual, quando os herdeiros ingressam, já dei o exemplo, falecimento do autor, os herdeiros ingressam, então, obviamente, o autor entrou sozinho, ele morre, os herdeiros, sendo direitos disponíveis, eles sucederão ao falecido no processo e aí estaria ampliada a formação no polo ativo. Pela conexão, se determinar a reunião das demandas para processamento conjunto. E quarto, por determinação do juiz nas hipóteses de litisconsórcio passivo necessário, não indicado na inicial. Então, o juiz aqui determina, quando o autor entra contra um só réu, o juiz já examina, opa, mas essa ação é contra o condomínio, temos que chamar os demais condôminos. Aqui vai se formar, então, no momento da apreciação pelo juiz, um litisconsórcio passivo, incidental ou ulterior, com essa determinação, né, judicial de chamamento dessas pessoas. No artigo 115, no parágrafo único, diz com clareza, o juiz determinará o autor, veja que é um verbo impositivo, vai determinar o autor, que requer a citação de todos que devam ser litisconsórcios no prazo que é assinado, sob pena, vejam, de extinção do processo. Essa extinção do processo como forma, portanto, punitiva pelo desatendimento, desacolhimento daquela determinação judicial para que o autor, então, fizesse a citação, promovesse a citação e incluísse esses demais requeridos réus, né, dentro do processo. Então, é isso, é uma determinação judicial que o juiz, então, faz, traduzindo de uma forma incidental, quer dizer, esses aí que serão chamados depois, incidentemente venham a ser parte no processo posteriormente, ulteriormente. Quanto à uniformidade da decisão, nós vamos ter então aqui esta outra forma, vamos dizer a última forma classificatória, então nós já vimos lá quantas pessoas, quanto ao momento, agora vimos então se necessário o facultativo, a modalidade, e agora nós vamos ver em relação à decisão, o que pode o litisconsórcio formar. Ora, nós temos então várias pessoas. Essas pessoas vão ter sentenças que se dividirão de duas formas. Ou uma sentença que será igual para todas, ou então sentenças que não serão iguais para todos. Nós vamos ver aqui que essas pessoas, então, terão decisões ou convergentes ou então divergentes, dependendo do tipo de direito que elas tenham. Então, cada qual vai ver o seu direito material e saber se aquela sentença
a atinge ou não. Aqui, nós vamos ter, de acordo com essa decisão, aliás, com essa divisão, desculpem, a forma simples ou a forma unitária. A forma simples, quando a decisão no mesmo processo puder ser diferente para cada um dos litisconsortes. É o caso da conexão. Via de regra, não é o mesmo pedido, não é o mesmo direito material dos dois. As causas foram conexas porque tiveram ou o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Mas não quer dizer necessariamente que as ações sejam idênticas. Então, pode ser que para cada um destes autores, nesse exemplo, saia uma sentença diferente. Por isso que ela vai ser simples. A decisão pode ser diferente para cada litisconsorte. Então vamos lá. Dois autores se unem contra o mesmo réu por conta de um acidente causado pelo réu. Né? Pode ser que entenda o juiz que o autor A tenha procedência na causa e ele entenda que o autor B não tenha procedência na causa, que o autor B pode ter sido imprudente, negligente, imperito, sei lá, mas não tem nada a reparar ou buscar reparabilidade do dano frente àquele réu. Então vejam, nós vamos ter aqui sentenças, embora numa só ação, sentenças com resultados absolutamente distintos. Um autor procede, para o outro autor não procede a causa. Por isso, a mera possibilidade de decisões diferentes já tornará simples o litisconsórcio, como nos casos em que vários correntistas de um banco ajuizam, em conjunto, ação de cobrança de expurgos inflacionários. A mesma coisa, cada qual terá lá o seu direito reconhecido ou não. Portanto, no litisconsórcio simples, há necessidade de se fazer esta distinção. A pergunta, vem cá, a sentença vai ser igual para todos? Não. Então, o litisconsórcio, quanto à decisão ou ao resultado dela, nós temos aqui uma decisão não uniforme. Portanto, vai ser uma decisão de caráter simplista, né? Cada qual terá a sua sentença de maneira individual. Já na outra forma, chamada forma unitária, ou seja, uma única sentença para todos, nós temos exatamente a demanda que tenha de ser decidida de forma idêntica para todos os que figuram no mesmo polo da relação processual. A caracterização do litisconsórcio unitário, diz aqui, pressupõe a discussão de uma única relação jurídica indivisível. Por exemplo, quando dois condôminos atuam em juízo na defesa da coisa comum. Se o condomínio é o mesmo, imagine que aqui está então o terreno, este aqui é o todo do terreno, com dois proprietários, dois condôminos, dois irmãos que herdaram do pai falecido, aquele exemplo. Então, a metade de cada um. Então, se eu o terceiro aqui, quiser demandar contra esse condomínio, que está me trazendo, por exemplo, dano ao uso, direito de vizinhança, enfim, este imóvel está me trazendo prejuízos, eu tenho que forçosamente entrar contra os dois, já vimos. Aí nós vamos fazer uma formação litisconsorcial inicial, já vem lá do início, buscando então no polo passivo estes dois irmãos, ao mesmo tempo que eu vou buscar então uma sentença única, porque eu estou agindo em relação à propriedade, ao imóvel, e não a cada condômino. Os dois são coproprietários, portanto são condôminos desta, quer dizer, tem domínio comum, condomínio, então eles vão fazer a sua incursão no processo como réus e necessariamente a sentença será também uniforme para todos. Aqui, uma vez que o bem que está sendo caracterizado é o mesmo bem, é a mesma propriedade, e por isso nós encontramos neste espaço a informação esta da divisão entre simples e unitário litisconsórcio. Apenas pensem no aspecto resultado. O litisconsórcio será simples ou unitário, de acordo com o resultado, se para cada um dos litisconsórcios uma sentença diferente ou se para todos os litisconsórcios a mesma sentença. Né? Bem, sob o ponto de vista legal, eu agora quero falar com vocês rapidamente sobre o artigo 113 do CPC. Aqui está, portanto, duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo conjunta, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativas à mesma lide,
Entre as causas, houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ocorre afinidade de questões do ponto comum de fato de direito. Falamos de todos esses elementos. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes. Me lembrem daquele caso do litisconsórcio multitudinário, né? Quando o juiz então pode, como defesa do réu, ele alega que tem dificuldade na sua defesa, então o juiz pode adotar esta limitação do litisconsórcio facultativo. Não, vejam, não do litisconsórcio necessário. Esse aqui o juiz não pode limitar, mas no facultativo ele pode, desde que ele entenda que esteja a comprometer a agilidade do réu na sua defesa, né? O requerimento de limitação, diz o parágrafo 2º, interrompe o prazo para a manifestação ou resposta. O litisconsórcio será necessário por decisão de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença dependa da citação de todos. Então aqui nós temos o litisconsórcio necessário, seja pela lei, que ela determina, ou então pela relação jurídica. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório para todos os litisconsórcios, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter ingressado no processo, e ineficaz os outros casos apenas para os que não foram citados, né? Então ela se mantém ineficaz para os outros casos em que o litisconsórcio fosse facultativo, mas sendo necessário, a sentença não é ineficaz, ela é nula de pleno direito, porque deveriam ter integrado o processo e não integraram. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos, já vimos, sob pena até de extinção do processo. O litisconsórcio, diz a lei, será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, então unitário no sentido de obter resultados iguais na sentença. Então, pela natureza da relação jurídica, será unitário quando o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Os litisconsórcios, no artigo 117, serão considerados em suas relações com a parte adversa, leia-se relações processuais, como litigantes distintos, cada qual permanecerá com a sua identidade, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. É o caso, por exemplo, de um litisconsorte recorrer. Nós vamos ter aqui um efeito expansivo desse recurso para todos os demais litisconsortes. Olhem que interessante. Então, está exatamente em paz esta determinação com o que diz o 117. No litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas podem beneficiá-los, né? Então, vão ser considerados litigantes realmente com a sua fatia de personalidade, vamos dizer assim, não apenas diferenciada, mas respeitada, né? No ponto de vista, quer dizer, de todos terem os seus prazos, enfim, as suas condições. Cuidado aqui que sempre no processo físico, apenas uma observação, no processo físico nós temos a regra de cada litisconsorte, tendo advogados distintos, terá cada litisconsórcio o prazo em dobro, tanto para contestar, para recorrer e tudo mais. Exceto, muito cuidado nisso, no processo eletrônico. O prazo para contestar, para recorrer é igual, não se dobra, não é dado em dobro, como a lei determina para o processo físico. Para o processo eletrônico, o prazo é corrido, normal, né? Conta-se apenas os dias úteis, mas corrido para os dois, nesse sentido que eu estou dizendo, um prazo que vai tanto para o litisconsórcio 1, o litisconsorte 1, o litisconsorte 2, o prazo aqui será computado como sendo o mesmo prazo. Finalmente, no artigo 118, cada litisconsórcio tem direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos atos, né? Então é evidente que se um deles não for intimado, este ato que ele não foi intimado será um ato que se promoverá pela nulidade, né? Pela inexistência dessa intimação obrigatória a todos, uma vez que o artigo 117 são considerados elementos distintos.
Então todos deverão ser intimados de quaisquer atos, da intimação para juntada de provas, a intimação da sentença, do resultado do acórdão no recurso, enfim. Esta, portanto, a regra referente ao litisconsórcio.